Sejam muito bem-vindos ao canal Quest Interativo. Primeiramente, eu quero estar agradecendo a cada um de vocês que envia suas sugestões e as suas mensagens para o nosso canal. E hoje nós estamos recebendo o advogado Dr. Érico Vinícius Janunzi, advogado que foi contratado pelo ex-prefeito Célio de Barros. Eu quero pedir a você que ainda não se inscreveu no canal, que você se inscreva no canal, porque para nós é muito importante cada inscrito. E também continue aí enviando as suas dúvidas, sugestões e as suas reclamações pelo nosso WhatsApp 1499-757-7711. Doutor Vinícius, pode chamar você Doutor Vinícius? Com certeza. Olha, para nós é uma honra. Muito obrigado, por estar atendendo o canal Quest Interativo. Elaine, a honra é minha, é uma satisfação também muito grande estar aqui, poder dar não só alguns esclarecimentos, como dar algumas orientações educativas, a toda a população. Você sabe que nós temos muitas dúvidas. Sim. E vamos lá, olha só. Como eu sempre falo, o canal Quest Interativo é um canal totalmente independente. O nosso objetivo é apenas fazer um jornalismo livre, levar a informação correta e ouvir a população. E nós somos contra a censura e nós não vamos nos calar. Aquilo que a população aí envia para nós, realmente nós vamos atrás, nós vamos mostrar. E eu quero estar agradecendo aos nossos apoiadores, o Bola Restaurante, Espaço Cosméticos, Delícias de Casa, Hugo Nóbrega, Yumi Farma, Café com Sorvete, Florence Cabelos e Casa Bonita Pardinho. Bom, doutor Vinícius, conforme eu falei para você, acredito que será uma entrevista reveladora e muito esclarecedora, Nós temos muitas dúvidas, Então, esteja à vontade, viu? O canal é todo seu. Tá bom. Elaine, eu como advogado, é lógico, naturalmente eu já meço as palavras, mas dentro do que me é permitido, é lógico que eu vou esclarecer os fatos o máximo possível. Bacana. Você sabe que aqui no canal nós procuramos a realidade dos fatos. E quando chega a solicitação ao canal, nós vamos atrás mesmo, você sabe disso, Sim, sim. E gostaria de saber de você, se você está realmente de coração aberto para realmente passar os fatos, na verdade, como eles são. Passar os fatos para a gente, na verdade, como eles são. Sim, eu estou de coração aberto. Muitas pessoas me conhecem, já de me conhecer pessoalmente aqui da cidade. Outras não me conhecem pessoalmente, mas já ouviram falar, pelo período que eu estava com o Celião. E eu sou de Campinas, mas estou transferindo minha vida para cá, então, ou seja, eu estou vindo para Pardinho para ficar, Já estou aqui há 1 ano e meio, gosto muito da cidade e pretendo ficar por aqui, E o que estiver ao meu alcance para fazer para a melhoria da cidade, eu vou fazer. Então, por isso, estou de coração aberto aqui para dizer só a verdade e esclarecer dentro das minhas possibilidades o que eu puder. O que eu puder fazer para poder ajudar o município e a população, eu vou fazer. Sim. Doutor Vinícius, nós sabemos que o advogado ele pede a verdade para os seus clientes, Sim. E para que vocês possam estar aí defendendo da melhor maneira possível diante dos tribunais. E eu quero te fazer uma pergunta. Sim. Será que todos querem mesmo saber a verdade? Eu não posso citar nomes, mas atualmente tem muita gente empenhada querendo saber a verdade. Mas também tem gente empenhada querendo esconder essa verdade, E num trabalho em conjunto, nós vamos fazer essa verdade aparecer. Que bacana. Olha lá, mas primeiro me conta aí como você conheceu o Célio de Barros. O Célio de Barros eu conheci por intermédio da família da minha noiva. Tá. Que ele foi vereador numa gestão junto com o pai da minha noiva, e daí veio a amizade deles. Comigo veio no momento da doença do prefeito Dito, O prefeito Dito estava doente, acometido da Covid, e o Celião, que era para ter assumido, que era o vice, não estava conseguindo, porque existiam algumas pessoas barrando a entrada dele lá. Então, nesse momento, o Célio me procurou e eu passei a orientá-lo e interceder
extrajudicialmente por ele. Foi nesse momento que eu o conheci. Entendi. Então, na verdade, por que você foi contratado pelo Célio de Barros? Para quê? Inicialmente eu fui contratado por ele, para intermediar a posse dele como prefeito, o que não seria nem necessário, né? Porque pela legislação, na ausência do prefeito, quem assumiu o vice-prefeito. Só que no caso do Célio de Barros, infelizmente isso não estava acontecendo. Haviam algumas pessoas de dentro da prefeitura e algumas pessoas de dentro da Câmara que propositalmente estavam travando a entrada dele lá. Então, nesse momento foi onde eu comecei a atuar como advogado extrajudicialmente. Comecei a entrar em contato com essas pessoas, comecei a ter reunião para tentar entender o que estava acontecendo. E no início eu não entendia direito, porque assim, as pessoas não falavam a verdade, né? Diziam que era uma doença, que ele ia voltar, mas depois, sabendo ao fundo qual era a verdade, eu vi que na realidade eram só travando propositalmente, tentando retardar ao máximo a entrada dele lá. E aí o meu trabalho extrajudicial foi até a nomeação dele. E a nomeação dele só ocorreu sob muita pressão quando as pessoas que estavam dentro da prefeitura e dentro da Câmara, sabendo da propositura do mandado de segurança, que ele entraria por uma liminar, foi onde cederam e fizeram a posse dele. E isso só ocorreu 2 dias após o falecimento do prefeito Dito, né? E a prefeitura ficou sem gestor por 2 semanas, praticamente o início de dezembro inteiro, a primeira quinzena de dezembro. Exatamente, né? Era isso que eu queria saber, que eu tenho essa dúvida, e eu já perguntei para algumas pessoas, mas eu não consegui obter a resposta. Eu gostaria de saber, na verdade, quem respondeu pela prefeitura nesses dias em que na verdade, o prefeito, o senhor Benedito Camargo, né? Ele estava internado. Quem respondeu pela prefeitura? Você sabe quem respondeu pela prefeitura? Porque você esteve lá nesse período, até mesmo para estar intermediando a questão do Célio. Quem que atendeu você quando você chegou lá? Olha, as reuniões que eu tive, as 2 vezes que eu estive lá, porque assim, quando o prefeito Dito adoeceu, que ainda não era uma situação muito grave, era o início da Covid, que eu acho que era na primeira semana de dezembro, mas já sabiam da gravidade, né? Ele só não estava entubado ainda. Já sabiam da gravidade. O advogado Luiz Henrique entrou em contato com o Célio de Barros por telefone, informando da doença, que o Célião precisaria assumir. Foi ele que teve esse contato inicial. E aí o Célio de Barros ficou esperando esse retorno do Luiz Henrique, e esse retorno não acontecia, e foi onde eu entrei nas negociações. E aí na prefeitura eu cheguei a ter 2 reuniões com o Luiz Henrique. Uma reunião na sala de reunião mesmo, eu, Luiz Henrique e o Célio de Barros, e a gente teve uma segunda reunião que, por coincidência, infortúnio do destino, foi no momento que o Dito faleceu. A gente estava em reunião, né? E a reunião foi interrompida com a notícia triste aí do falecimento dele, né? Então foram essas 2 reuniões. Tentei na época, porque a responsabilidade da posse do vice-prefeito, a responsabilidade era do presidente da Câmara, que na época o presidente da Câmara era o Cristiano. Sim. Cristiano Camargo, acho que é o nome dele. Exato. Na qualidade de advogado de Célião, como ele não respondia ao Célio de Barros, o Célio de Barros estava tentando contato com ele, eu tentei o contato também via telefone, eu tentei o contato via WhatsApp, foi protocolado requerimento lá na Câmara dos Vereadores, mas também a gente não obteve retorno. Esse retorno só aconteceu mesmo no dia 16 à tarde. Por quê? Porque no dia 16 à tarde
a gente tinha dado como prazo limite para eles. Ou eles faziam uma sessão de posse do prefeito do Célio de Barros, para ele assumir, ou a gente ingressaria com mandado de segurança. Então, nesse dia, eles resolveram chamar uma assembleia extraordinária e aí deram a posse para o Célio de Barros à noite. Mas veja só, doutor Vinícius, veja bem, nesse período em que o prefeito Tito Rocha, ele ficou internado, quem assinou os documentos da prefeitura, quem respondeu pela prefeitura, num caso de calamidade pública, quem estaria respondendo? Tá, eu vou falar calamidade pública para as pessoas entenderem, talvez seria um caso de extrema urgência. Sim. Né? Até mesmo um pagamento é uma coisa urgente, porque tem que pagar, tem compromissos a pagar. E acho que pagamento tem que pagar no dia e tem que ir lá e pagar. Sim. Então, assim, eu estou tentando falar em questão de calamidade pública para a gente entender quem que responderia, quem que ia responder pela prefeitura ele estando internado. Tá. Eu vou fazer um outro esclarecimento também, assim, para que o seu público entenda como funciona. Tá? A nossa legislação, ela permite que o chefe do executivo se afaste por até 15 dias. Tá? A nossa legislação permite isso. E se ele quiser se afastar se ele precisar se afastar por um tempo superior a isso, desde que a Câmara dos Vereadores autorize, deu uma autorização, então pode ser um prazo até superior a esse. Tá? E as pessoas que travaram a vida do Celião tentaram usar esse argumento, que estava nesse prazo de 15 dias. Só que não era o caso. Por que não era o caso? O seu Dito era uma pessoa idosa, né? Todo mundo na cidade conhece. Ele já estava com Covid, todo mundo sabia a gravidade da situação. E, se não me engano, no dia 7 de dezembro, ele já estava em São Paulo, internado, inconsciente e entubado. Então, não tinha ninguém respondendo pela prefeitura. Então, assim, no afastamento dele ali atrás, já deveria ter sido dada posse para o Célio, nem que seja provisória. E é lógico, se o senhor Dito recuperasse, ele voltaria, com certeza. O Célio se afastaria. Essa é a função dele. Mas eu quero entender. Precisa de dar posse para o Célio? Ele saiu, não é automático? Não, precisa da posse. Na realidade, essa é uma solenidade feita pela Câmara dos Vereadores e só o presidente da Câmara pode dar essa posse. Então, na realidade, o Célio de Barros, ele ficou na dependência do trabalho do presidente da Câmara, que estava, e todo mundo na cidade sabe, são amigos pessoais, são pessoas vinculadas, Cristiano, com o Dr. Luiz Henrique, e mais uma meia dúzia que fazia parte do governo. Né? Então o Celião estava na mão dessas pessoas, aguardando que eles fizessem o trabalho deles. E eles não estavam fazendo. E eu posso, assim, eu como advogado, eu só posso afirmar o que eu realmente tenho prova. Né? E nesse caso em específico, as sessões da Câmara dos Vereadores, elas são todas gravadas. E o presidente atual, o Aires, fala em uma das gravações que ele ouviu da boca de pessoas lá dentro que não deixariam o Celião entrar na prefeitura jamais, ou seja, houve um travamento proposital. Né? E o que acontece? Eu cheguei a ficar dentro da prefeitura não muito tempo, né? Mas eu fiquei o tempo suficiente para ver e ouvir muitas coisas. E para ver que, assim, o trabalho lá é vasto, é muita coisa. E durante um único dia são tomadas inúmeras decisões. Sim, são tomadas inúmeras decisões do que se fazer na prefeitura e são tomadas decisões financeiras, o que se paga, o que se não paga. E para ocorrer esse pagamento, precisa ter autorização do prefeito. E o que acontece? Nesses 15 dias, não tinha prefeito, o prefeito não teria nem como despachar lá do hospital, porque ele estava inconsciente, ou seja, já teria que terem colocado o vice ter assumido para poder tomar essas decisões, não assumiu.
Mas tinha gente lá dentro tomando a decisão. Agora, quem estava tomando essas decisões, eu não tenho como afirmar porque eu não estava lá. Mas quem com certeza poderia dizer quem é que tomava essas decisões era não sei se a diretora de finanças, eu não sei como é que é o nome do cargo, né? Eu não me lembro do sobrenome dela, mas o nome dela é Giovana. Ela era a pessoa responsável pelo setor financeiro lá na época. E ela fazia os pagamentos, ela autorizava, ela determinava. Então, ela sim pode afirmar quem é que estava autorizando, quem é que estava tomando essas decisões. Mas acho que nesse período acho que não houve pagamentos. Houve pagamentos. Nesse Houve período pagamentos. do Estado Houve pagamentos. Eu tenho acesso, não a todas as contas, porque eu não sei nem exatamente quantas contas tem. Contas de quê? Contas bancárias. Tem a prefeitura. São Então, 2 bancos que tem aqui na cidade. Mas eu não sei exatamente quantas contas a prefeitura tem e quantas contas eles movimentam, né? Mas o que eu posso dizer é que eu tive acesso a um desses extratos onde houve movimentação bancária, nesse período que não tinha prefeito da cidade. Então eu tive acesso a esses documentos, né? E realmente estava tendo movimentação bancária. Se elas são legais ou ilegais, aí vai caber ao Ministério Público Talvez estaria apurar. agendar as contas, vai saber. Pode ser que tenham contas agendadas, né, que já vão caindo naturalmente, né? Exato. Agora, o que realmente foi pago, o que não foi pago, se há coisas devidas ou não, eu não tenho condição de dizer, né? Mas o que eu posso dizer é que houve movimentação bancária. Entendi. Então, quer dizer, então, que se acontecesse um caso de calamidade pública, ninguém poderia estar respondendo, então, é isso? Quem teria que responder seria o Xerião, mas eles estavam, que era o vice-prefeito, que seria o prefeito, né? Mas estava sem ninguém. As pessoas que estavam na prefeitura tomando decisões não tinham legitimidade para isso, tá? Nenhuma delas. Porque assim, pela legislação, na ausência do vice, do prefeito vai o vice, e na ausência do vice iria lá o presidente da Câmara, né? Entendi. Não houve essa ordem. Bom, vamos lá. Tem uma outra pergunta aqui que nós temos, que eu queria saber de você. Quem era o corpo jurídico da prefeitura no momento em que o Célio foi lá e falou assim, olha, eu tenho que assumir e tal agora. Quem que era com quem vocês tratavam? Quem que era o corpo jurídico? Olha, como eu sou novo em Pardinho, eu não conheço exatamente quem é quem, conheço algumas pessoas. Mas desde quando eu cheguei em Pardinho, eu conheci o doutor Luiz Henrique como advogado da prefeitura. E inclusive, a minha noiva, ela trabalhou na casa do idoso por um bom período, 7 anos da vida dela. E quando ia começar a pandemia, em março do ano passado, como tinha alguns funcionários lá do grupo de risco, 2 ou 3, eu não me lembro, eles precisaram se afastar. E aí eu tive uma primeira reunião com o prefeito Dito. Para quê? Porque o repasse que havia para a casa do idoso era muito pouco naquela época, eram 10 mil reais, alguma coisa assim. E com esses 10 mil reais, eles tinham que manter 7 funcionários, acredito que 13 idosos. Sim. Ou seja, 10 mil reais. Eles tinham que fazer milagre para se desdobrar para sustentar esses idosos. Por aí que o prefeito ele deu um subsídio maior, né? Foi isso, né? Não nesse momento. Tá. Na realidade, nesse primeiro momento, a gente teve uma reunião, aí dessa reunião participou eu, o pai da minha noiva, que ali era o presidente na época da Casa de Idoso, o José Roder, que é um comerciante aqui da cidade, tesoureiro. Ele leva as contas muito à risca. Isso. O prefeito Dito e o doutor Luiz Henrique. Nessa reunião a gente expôs a situação e a gente foi pedir para ver se eles conseguiriam aumentar esse repasse. Para quê? Para conseguir contratar temporariamente funcionários que substituíssem essas que se afastariam por tempo indeterminado por causa da pandemia. Até hoje. E a resposta naquele momento, a resposta foi do doutor Luiz Henrique, não foi nem do prefeito, foi um não.
ele disse que a prefeitura não tinha dinheiro para arcar com esse aumento de R$3.000, né? E vale lembrar, Elaine, que na realidade a Casa do Idoso ela faz um trabalho que seria da obrigação da própria município, né? Que eles teriam que assim que dar um suporte não só para as crianças, mas como para os idosos também, né? Então essa ONG na realidade ela faz um trabalho da própria prefeitura, mas a resposta da prefeitura naquele momento foi um não. Alguns meses depois, eu acredito, uns 2 ou 3 meses depois, sob pressão, eles acabaram dando esse aumento aí, porque não tinha como a casa ficar sem, né? Sim. Aí eles passaram de 10 para R$13.000. Foi isso que aconteceu. Foi uma ajuda ótima, né? Que o seu Dito na época, ele fez essa doação para a Casa do Idoso. Realmente foi muito bom. Foi. Então foi aí que você começou a conhecer o corpo jurídico da prefeitura. Isso. Até aquele momento eu acreditava que o advogado era o Dr. Luiz Henrique. Por quê? Porque foi com ele que eu conversei, era com ele que ele participou da reunião, né? Isso foi em março do ano passado. Mas quando o Célio de Barros assumiu a prefeitura, e naquele momento ele começou a me falar sobre Dr. Mariano. Dr. Mariano é advogado. Mas quem é Dr. Mariano? Na realidade eu não sabia quem era Dr. Mariano, nunca tinha ouvido falar do Dr. Mariano. Para mim, advogado. O Célio conhecia? O Célio conhecia. Tá. Conhecia. E aí eles começaram a me falar, e o próprio Dr. Luiz Henrique, nessa reunião, nas duas reuniões que nós tivemos, ele disse que eles estavam aguardando uma decisão do Dr. Mariano para ver se seria dada posse ao Célio de Barros ou não, né? Foi quando eu expliquei para o Dr. Luiz Henrique, falei assim, olha, não é advogado quem decide. Nisso o prefeito já havia falecido ou não? Não, nisso ele estava, na primeira reunião, eu não sei dizer se ele já estava internado em São Paulo ou se ele estava tentando o tratamento por aqui. Foi na primeira semana de dezembro. A segunda reunião foi no dia do falecimento dele mesmo, no dia 14. Mas nessas duas reuniões, ele disse isso. Ele disse que, estou tentando lembrar as palavras, tá? Que ele estava aguardando o Dr. Mariano, porque tem a história dos 15 dias. Eu falei, olha, ele está entubado, não tem o que esperar. A prefeitura precisa de alguém para responder. Não é um caso de afastamento. E depois, se ele recuperar, ele volta, né? Mas, assim, a questão é, não queriam o Célio lá dentro. Essa que é a situação, tá? Mas foram essas duas reuniões. É que a primeira eu não consigo dizer a data certa. A segunda eu sei porque é o dia do falecimento. Você disse que foi justamente nesse dia que vocês receberam a triste notícia do falecimento do prefeito de Pelotas. Isso. Dr. Vinícius, qual foi o período que você trabalhou na Prefeitura Municipal de Pardinho? Olha, eu trabalhei do dia 17 de dezembro ao dia 31 de dezembro. Tá? É lógico que todos os dias não foram dias úteis, mas todos os dias úteis eu trabalhei das 8 da manhã às 6 da tarde. Tá? Eu fiz uma jornada de trabalho lá dentro. Por quê? Porque o volume de trabalho lá era muito grande. E por um simples detalhe, existia um trabalho que deveria ter sido feito durante o transcurso do ano, né? Tinha lá, além do trabalho, qual que é o trabalho de um advogado lá dentro? Ele auxilia na confecção dos decretos, na confecção de portarias, ele analisa todos os documentos que chegam para o prefeito, né? Ele, vamos dizer assim, avalia os contratos que estão sendo levados. As publicações em diário oficial. Tudo que acontece ali, o prefeito precisa de um suporte jurídico para ele poder tomar uma decisão. Então eu fazia esse trabalho e, paralelamente, apesar de andarem falando aí que eu trabalhei apenas 8 dias, eu não trabalhei apenas 8 dias. Eu trabalhei em período integral das 8 às 18 e
aos finais de semana, na realidade, assim, estava num período de recesso forense. Eu entrei no dia 17. Dia 18 era o último dia de funcionamento do fórum. Os advogados, eles têm uma férias anual, é a única férias que o advogado tem. Do dia que vai do dia 20 de dezembro ao dia 20 de janeiro, que está na lei. E eu tirei esse período para trabalhar. E trabalhei todos os dias, inclusive, eu sou de Campinas, mas no Natal eu estava aqui, e véspera de Réveillon eu estava aqui também. Por quê? Para terminar o trabalho que eu estava fazendo. Então eu dei todo o apoio que um advogado dá a um prefeito e ainda fiz o trabalho que o corpo jurídico que existia lá deixou de fazer. Então, doutor Vinícius, conta pra gente aí quais os serviços que foram executados por você. Tá. Só não fale ainda no momento sobre os precatórios, porque eu sei que você teve que atender alguns precatórios, né? Uhum. Eu queria entender também esse processo de precatório, como é que funciona. Mas assim, quais foram, além disso, os outros serviços que foram executados por você? Tá. Eu, como advogado, eu dei... O que acontece? Nós entramos... Como existia, eu posso falar de complô mesmo para travar a entrada do Celião? Certo. E eu notei, estava escancarado, né? Inicialmente, que as funcionárias públicas, as funcionárias que atendiam, que foram nomeadas para cargo de confiança lá dentro, elas chegaram até a gente com o pé atrás. O porquê, eu não sei. Depois que o Célio já tinha assumido. No momento que o Célio assumiu. Com o passar dos dias, elas foram meio que entendendo que elas são funcionárias públicas, que elas tinham que fazer o trabalho delas e que o Célio era o vice-prefeito, que tinha que, a contragosto de quem queria travar a vida dele. Ele estava como prefeito. Estava como prefeito. Então ele estava lá para fazer o trabalho dele e elas deveriam fazer o trabalho delas, né? Eu falo elas por quê? Porque na realidade, estou tentando lembrar, acho que o único homem ali que eu tive contato era o Joel Neto, o resto eram só mulheres. Era o assessor de gabinete, né? Isso, o resto eram só então, mulheres. Assim, você teve dificuldades na administração. Então, quais as principais dificuldades encontradas na administração? Muita dificuldade. A primeira dificuldade... Sem contar, já que foi a questão de que o Célio assumisse. Foi muita dificuldade, porque assim, como travaram a entrada dele lá, então a gente chegou com um tempo muito curto, e nesse tempo muito curto existia um caixa a ser fechado, que tem que bater perante o Tribunal de Contas. Exatamente, principalmente entrar um novo governo, Isso. tinha que estar tudo certinho, né? Exatamente, tinha que estar tudo certo. E nós entramos às escuras. Por quê? Porque apesar do Celião fazer parte, em tese, né, do time que existia ali, porque ele era o vice do prefeito Dito, na realidade o Celião nunca participou do governo e nunca deram uma chance para ele participar. Tá. Pelo contrário, excluíram ele desse governo aí. Então ele foi se inteirar no momento que ele caiu de paraquedas ali, né? E a gente não tinha informações. Então, assim, a gente trabalhou às escuras, tendo que analisar cada documento que chegava ali. Por quê? Porque, com exceção, eu não posso generalizar todo mundo, né? Mas você também não conhecia todo mundo, né? Também não conhecia, mas assim, o Célio, ele é daqui, né? Então, assim, ele tem amizade com as pessoas, mas mesmo ele sendo daqui, as pessoas travaram essa informação para ele. Eu só consigo entender o motivo para travar, porque eles estavam atendendo o pedido de alguém, né? Então, assim, a gente trabalhou sem informações. A informação do caixa, para você ter ideia de quanto tinha no caixa, a gente ficou sabendo um determinado dia, porque como estava... bancárias. Isso, a gente ficou sabendo esse extrato que eu tomei conhecimento. Você sabe qual banco é? De cabeça não me lembro agora. Mas esse extrato eu só tomei conhecimento por quê? Porque estava tendo o período de transição, né, antes do Célio assumir, já tinha iniciado, e o Dr. Ricardo... que é o jurídico hoje da prefeitura. Isso. Então, assim, como ele já estava em contato com o jurídico anterior,
e com o pessoal das outras sessões, ele tinha já alguns documentos em mãos. Então foi ele que me forneceu o extrato, porque a própria funcionária lá do departamento financeiro não forneceu. Então foi ele, eles sonegavam todas as informações possíveis para o Célio. Para o Célio de Barros e para mim. Para o prefeito? Para o prefeito e para mim. Eles sonegavam. Eles não passavam informação nenhuma. Então esse extrato, quem entregou para mim foi o Ricardo, assim como ele me entregou outros documentos que estavam na posse dele. Ele tinha conhecimento, ele passou para auxiliar a gente, né? E nós fomos saber do saldo da conta da prefeitura, não sei, do saldo geral das contas, eu acho que eles passaram para a gente. Porque tem várias contas. Isso, pelo que eu entendi, tem várias contas, porque eles também não passaram. Até hoje eu não sei essa informação que eles não passaram, tá? Mas nós fomos saber do saldo no último dia. No último dia... E quanto tinha de saldo? Olha, eu acredito que era algo em torno de 500 mil reais, alguma coisa assim, tá? No último dia. Quem passou essa informação não foi documental, foi de boca, foi um funcionário também acho que é da contabilidade, que é o Bruno. Ele chegou, o Celião perguntou... Você chegou a ter acesso a alguma conta poupança da prefeitura? Não tive acesso. Não tive acesso a nada. Não tem? Não. Que você saiba, não tem? Eu não tenho como afirmar, porque eu, pelo menos, não tive conhecimento. Não conhecimento. É. E, na realidade, assim, o que eu tive conhecimento são os documentos que foram entregues para mim ali para avaliar nas decisões diárias que o Celião tinha que tomar. Para dar despacho diário, né? Isso. Então, como a gente tinha essa dificuldade de falta de informação proposital, por mais que perguntasse, não passava. Então, a gente tinha que analisar cada documento. Cada documento. Com o passar do tempo, alguns funcionários foram entendendo que o Célio era o prefeito, né? Entendi. Mas, assim, algumas até o fim ficaram travando o máximo que podiam. O máximo. Mas travando por que você acha? Porque, veja bem, o Célio ele foi eleito legitimamente, né? Vice de um grande político, grande homem que foi o seu dito, não tem do mesmo partido, não tem aí o porquê sonegar uma coisa que, entendeu? Ou atrapalhar, travar, essas coisas que eu não consigo muito entender, entendeu? Então, eu também não consigo entender. Agora, ao questionar algumas dessas funcionárias, o que elas diziam é que estavam seguindo orientações. Orientações de quem? Orientações do jurídico. E aí eu falava assim, o jurídico sou eu, hoje o jurídico sou eu. Então a orientação que você tem que seguir é a minha. Então tá. Aí você foi contratado por... Tá. Quando você começou a trabalhar lá, mas já existia então 2 advogados, que é o Luiz Henrique e o Mariano. É isso? Na realidade, assim, eu acreditava que o advogado era o doutor Luiz Henrique. E aí, bem próximo da posse do Célio de Barros, nessas reuniões com o doutor Luiz Henrique, ele falou que estava dependendo da decisão do doutor Mariano. Só que não é o doutor Mariano quem decide, né? E aí, nesse momento, eu ouvi o nome do doutor Mariano. Foi nesse momento que eu passei a saber da existência dele. Certo. Aí, lá na prefeitura, que eu tomei conhecimento, porque como... E por que o doutor Mariano e o doutor Luiz Henrique, ele não estava com o Célio apoiando dia a dia ele ali nas decisões que tinha que tomar até o final do ano? Na realidade, aí o que acontece? Por não conhecer exatamente quem são as pessoas, eu via que realmente estavam travando a vida dele, né? Porque aí eu já estava como advogado negociando. Aí você foi contratado. Isso. Então, nesse momento. Eu fui contratado pela pessoa física do Célio de Barros, inicialmente. Tá. Depois eu fui contratado pela prefeitura. Tá. Então são 2 contratações distintas, tá? No primeiro momento eu fui como advogado particular dele, num segundo momento como advogado da prefeitura. E
Aí, nesse momento, pela conversa do Dr. Luiz Henrique, de que depende do Mariano, o Mariano está vendo se ele vai melhorar ou não. Eu falei, olha, a prefeitura não pode ficar sem prefeito. E assim, ele está internado, está entubado, a gente sabe que ele está inconsciente. Então, assim, não tem que esperar advogado. É o presidente da Câmara que tem que fazer o trabalho dele. Mas aí ele falava, tenho conversado, ele falava para o Célio de Barros e falou para mim na reunião também, que ele estava em contato com o presidente da Câmara, o Dr. Luiz Henrique, mas que eles estavam aguardando o parecer do Mariano dizendo se era para... Então, assim, como houve toda essa conversa, e o Dr. Luiz Henrique, com o Cristiano, nunca conversei, porque ele nunca me respondeu mensagem, nunca tem nenhum telefonema, então o que ele pensa, o que ele fala, eu desconheço. Então eu sei o que o Dr. Luiz Henrique falou para mim. Então, como houve toda essa situação, e é lógico, aqui na cidade as pessoas acabam comentando coisas que sabem. Né, sim, também. É uma cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, então o assunto começa... E aí também chegou ao ouvido do Célio, né, a história de que estavam travando a entrada dele. E aí o que acontece? Ele, quando assumiu a prefeitura, ele resolveu rescindir os advogados que estavam lá. Por que ele resolveu rescindir esses contratos? O advogado, na realidade, é um cargo de confiança. Sim, exatamente. Então, assim, só dá para você ter um advogado se realmente você confiar, se ele estiver trabalhando a seu favor. Se ele estiver trabalhando... Porque o técnico é ele, né? Você vai confiar no trabalho técnico, que só ele que entende. Sim. E aí, o que acontece? Ali não tinha mais condição de manter os advogados, né? Por quê? Porque esses advogados, segundo o Dr. Luiz Henrique, estavam trabalhando contrário ao interesse do Célio de Barros. E ao interesse contrário ao interesse do município também. Deixa eu te fazer uma pergunta. O doutor Mariano, eu sei, ele é contratado, mas esse outro, o doutor Luiz Henrique, ele é concursado? Olha, então... Ou tem contrato também, é contratado também? Então, eu não vi documento nenhum dele na prefeitura, tá? Eu vou falar só sobre o que eu realmente presenciei, né? Quando o Célio de Barros fez o levantamento para saber quem eram os advogados da prefeitura oficialmente para rescindir, ele esperava encontrar lá o contrato do Dr. Mariano e o contrato do Dr. Luiz Henrique. Os contratos que ele encontrou foi 2 do Dr. Mariano e um de um advogado chamado Chiqueto, que é um advogado também de Assis, com o mesmo endereço do Dr. Mariano. O Dr. Mariano e o Dr. Chiqueto têm endereço no mesmo local. Tá, talvez no mesmo escritório eles tenham a mesma sede. Eu acredito que é no mesmo prédio, mas salas distintas. Tá? Mas é o mesmo endereço. E do Dr. Luiz Henrique não foi encontrado contrato nenhum. Tá? Não encontraram contrato nenhum. E lá, na prefeitura... Será que o contrato do Mariano já não... talvez englobe 2, 3 advogados, sei lá? Pode ser? Pode ser, mas vamos dizer assim, para trabalhar para uma prefeitura precisa ser uma coisa oficial, né? Então, ou seja, para você colocar uma pessoa para trabalhar dentro da prefeitura, então precisa estar, dinheiro público, então precisa estar tudo regular. Então vamos dizer, se existe um advogado trabalhando para o Mariano, esse advogado é empregado, então tem que ter registro em carteira, porque o Mariano é um CNPJ, apesar de ele existir, então é um CNPJ. Então responde para mim, quem que assinava juridicamente? Acredito que o Dr. Mariano. Tá. Acredito que o Dr. Mariano. Que assinava todos os documentos. Acredito que sim, mas eu não sei, pelo que eu ouvi falar também, mas eu não estava na cidade, o Dr. Luiz Henrique aí está aí há muitos anos, se bobear até antes Eu não conheço. Do Mariano, né? Eu não conheço. Então, assim, você encontrou alguma irregularidade? Olha, eu vi
irregularidades. Bastante irregularidade. Só que eu vi e ouvi. Dessas irregularidades, parte está documentada e eu já passei para o Ministério Público. Você tem documento disso? Tenho documento de algumas coisas, poucas coisas assim, que já comprovam, né, Tá. algumas irregularidades que eu já passei para o Ministério Público. Mas são irregularidades graves ou... Bom, irregularidade é irregularidade, né? Mas são coisas graves, assim? Eu sei que o senhor não pode falar muita coisa. Então, eu prefiro não entrar em muitos detalhes, mas assim, ao meu ver, assim, são coisas gravíssimas. Então, é por isso que o administrador, né, o chefe do executivo, ele tem que estar atento com a destinação do dinheiro público. Né? Exatamente, porque na verdade o dinheiro, gente, isso é uma coisa muito, muito importante. Quando a gente fala assim, é da prefeitura, o prefeito não quer dar o dinheiro, é da prefeitura. Na verdade, gente, o dinheiro é um dinheiro aí que foi arrecadado pelo povo que trabalhou e pagou seus impostos, né? Sim. Mas, na verdade, é o dinheiro do povo mesmo, né? Sim. Que tem que voltar para o povo, né? Para benefício da população, né? Isso. O prefeito ele só faz uma gestão, ele só administra, né? Como se fosse um banco. Ele vai lá, investe, ele vai lá, guarda, cuida, mas é bem assim, não é? Na realidade, assim, o prefeito ele tem o status de ser o prefeito, de ser o chefe do executivo. Mas o que a população precisa entender é que o prefeito, na realidade, é funcionário da população. Exatamente. Né? Ele é o funcionário. Escolhido ali para estar fazendo uma gerida, cuidando, né, exatamente disso, né? Principalmente atendendo as pessoas que realmente precisam. Isso. E na realidade, assim, apesar do chefe do executivo, e ele, vamos dizer assim, ele ser a pessoa com maior poder na cidade, ele também não pode tudo. Né? Existem leis, existem regras. E aquele dinheiro não é um dinheiro dele, ou seja, ele não dá a destinação que ele quer. Sim. Ele dá a destinação que a lei permite. Exatamente. Bom, doutor Vinícius, então você ficou pouco tempo ali na prefeitura, né? Você pôde acompanhar algumas situações que você relatou pra gente. Eu sei que você não pode falar as coisas talvez que você gostaria de estar falando ainda, porque existe uma denúncia no Ministério Público contra você. Sim. Né? Inclusive, eu estou aqui com o seu... Nós vamos falar sobre isso. Eu estou aqui com a cópia. Gente, isso aqui é só vocês entrarem no portal da transparência da Prefeitura de Pardinho, vocês vão poder encontrar. Essa documentação é pública, né? Então, vocês vão poder encontrar aqui quanto que o doutor Vinícius, na verdade, recebeu da Prefeitura, né? Então, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, tá bom, doutor Vinícius? Mas vamos lá. Então, existe uma denúncia no Ministério Público contra você. E eu gostaria de saber, na verdade, eu estou com a cópia da denúncia aqui. Tá. Existe uma denúncia, gente, vocês não vão conseguir ver, mas tem uma denúncia. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor antes da gente falar sobre isso. Para mim fazer uma denúncia dessa, eu posso fazer uma denúncia anônima? Pode. A denúncia pode ser tanto anônima como pode ser, a pessoa pode se identificar, pode ser das duas formas. Né? Só que é lógico, quando a pessoa se identifica, ela responde por aquilo que ela está fazendo. Né? Aliás, todo mundo, né? Todos nós somos responsáveis por todos os nossos atos e pelo que nós falamos. Né? Mas poderia ser anônimo. No caso dessa pessoa, ela se identifica, ela coloca um nome aí, não tem a qualificação dela, mas tem um nome. Existe um e-mail, né, como a gente sabe, um e-mail. Existe um e-mail. Tem um cadastro. Sim, um cadastro no Gmail. Isso, que vai aparecer quem é que fez esse e-mail. Tá. E existe também o IP do computador onde sai, né? Então, Sim. Ou seja, se essa denúncia não vingar, que é lógico, no meu entendimento não vai vingar, porque é completamente infundada. Nós vamos falar sobre isso. Essa pessoa vai responder pelas coisas que ela escreveu a meu respeito. Né?
É lógico que nesse primeiro momento quem responde sou eu, porque eu tenho que prestar esclarecimentos. Sim. E o Ministério Público vai ver o que ele vai fazer, se ele vai denunciar, se ele não vai denunciar, porque por enquanto isso não é uma denúncia nem um inquérito. Isso alguém fez lá passou lá o que ela entendia que era errado. Entendi. E o Ministério Público me pediu esclarecimentos. E aí eu vou entrar em outro detalhe com você. Na realidade, quando eu estava dentro da prefeitura, eu conversei com algumas pessoas mais próximas a mim, falando o que eu estava vendo lá dentro. Assim, são coisas que, para uma pessoa que procura agir direito, é lógico, acaba sendo difícil você tendo que presenciar, né? E aí eu comentei com algumas pessoas mais próximas, e essas pessoas mais próximas falavam assim para mim: por que você não faz algo? Você tem um conhecimento jurídico, por que você não denuncia no Ministério Público? Por que você não toma uma atitude jurídica para apurar isso aí e ajudar a cidade? E eu fiquei com muita vontade. Das coisas que você sabia. Das irregularidades. Na verdade, das coisas que você sabe, que você não pode Isso. falar no momento agora. Isso. E essas pessoas me questionavam por quê. E aí a resposta que eu dei para elas na época, Elaine, foi o seguinte: eu na realidade sou uma pessoa ocupada, eu sou um advogado com 20 anos de carreira. Eu tenho um escritório em Campinas, eu tenho uma equipe de advogados. Você trabalha com uma equipe, né? Trabalho com uma equipe. Exatamente. E eu tenho muito trabalho. Hoje em dia, para você sobreviver, você tem que trabalhar muito. Exato. Então eu trabalho da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir. Minha vida jurídica, estou começando agora em Pardinho, mas eu tenho um escritório com uma carreira em Campinas, eu sou advogado também no estado de Alagoas, trabalhei lá há muitos anos, trabalho com o hospital até hoje lá, então, ou seja, a minha vida ela é bem corrida. E eu pensava, eu vou ter que parar o meu trabalho para fazer isso. E isso, por mais indignado que eu fique, ou que qualquer um da população possa ficar, no meu entendimento, quem deveria fazer isso é o prefeito atual. O prefeito atual ou a Câmara dos Vereadores, né? Por quê? Porque eles estão lá. A Câmara dos Vereadores, que tem o dever de fiscalizar, né? E o chefe do Executivo tem o poder para apurar, até porque a contabilidade está lá com ele lá. Sim. Né? E então eu pensei, eles devem fazer esse trabalho, não eu de fora, né? Até porque eles do lado de dentro eles têm muito mais acesso à informação. E isso vai me dar muito trabalho. E aí eu simplesmente não fiz no momento. Só que eu fui surpreendido com essa denúncia. Uma denúncia mal redigida e infundada. E essa denúncia mal redigida e infundada, eu não conheço essa pessoa, nunca ouvi falar dessa pessoa. As pessoas que eu conheço aqui em Pardinho, que eu perguntei, também nunca ouviram falar dessa pessoa. É uma cidadã pardinhense. Ela escreve a cidadão pardinhense. Ela começa a dizer assim, como cidadã pardinhense. Isso. Ela começa assim. Mas as pessoas que eu conheço não a conhecem, né? E o que está escrito aí, eu não vou citar nomes, mas eu ouvi lá dentro da sala, dentro do gabinete do prefeito, as coisas que estão escritas aí, eu ouvi da boca de uma das funcionárias de cargo de confiança do antigo prefeito, que ficou até o último dia. O que está aí, eu ouvi lá dentro. E essa mesma pessoa que me falou o que está escrito aí, disse que estava seguindo orientações dos antigos advogados, mas não citou o nome de qual deles era. Então eu imagino que essa, não posso afirmar, mas eu imagino que deva ter vindo de alguma delas, porque o que acontece? Para o Célio entrar lá, ele entrou forçadamente. Não era para ser assim, por quê? Porque pela lei ele tinha o direito de entrar, travar a vida dele. Ele só entrou, por quê? Porque houve a pressão do jurídico. No caso, a minha pressão. E isso desagradou. Ele só entrou mesmo porque o seu tio faleceu, né? Na realidade, era para ser dessa forma. Na realidade, era para ele ter entrado antes do seu dito falecer. Sim, mas aí não teve jeito. Não teve jeito, mas Ele mesmo
isso, mas mesmo no falecimento do dito, inclusive para no dia do falecimento do dito, estava marcada uma sessão da Câmara. E foi protocolado um requerimento pelo Célio para que fosse feita a posse naquele dia. Mas o presidente da Câmara suspendeu e foi sob muita pressão para 2 dias após o falecimento. E só como um ultimato, por isso que teve. Né? Eu quero que você fale um pouquinho para mim sobre a questão dos precatórios, que foi um trabalho que você fez lá. Conta para mim, na verdade para mim não, para a gente do canal, sobre esses precatórios, quantos precatórios tinha, porque assim, a gente sabe que o precatório tem que ser pago dentro daquele período, não pode passar para o ano seguinte, é isso? Isso, na realidade funciona mais ou menos assim. A prefeitura sofre alguns processos e ela tem que se defender nesses processos. Ela tem que se defender até o fim. Por quê? Porque o dinheiro é público, não é o prefeito que decide. Paga não pode fazer acordo, então? Não é para fazer acordo e falar, esse eu vou pagar, aquele eu não vou pagar. É mesmo? Esse eu pago já e aquele lá... Peraí. Quer dizer, não tem nada a ver com o assunto, mas vamos lá. Suponhamos assim, que tem um processo lá e eu falo assim, não, nesse aqui eu quero fazer um acordo. Então, se fosse uma empresa particular, seria assim. O dono da empresa fala, eu vou pagar esse aqui, pago quanto eu quero esse aqui, aquele ali eu não gosto dele, então isso aí eu vou deixar ele esperar até o final. Não é assim uma empresa privada funcionaria assim. Numa empresa pública, como se trata de dinheiro público, o correto seria esperar uma condenação transitada em julgado. O que é uma condenação transitada em julgado? Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. A prefeitura foi condenada e agora tem que pagar. Sim. É isso aí. Por quê? Porque vamos supor que a prefeitura faça um acordo com uma pessoa e vai lá e paga aquela pessoa. E se existe a possibilidade de reverter? Não é porque uma pessoa entrou com a ação e não é porque a prefeitura é ré que ela vai perder o processo. É porque, na verdade, também, né, veja, não é um dinheiro que nós falamos agora há pouco, é um dinheiro que é público, né, de outras pessoas, então tem que colocar os advogados para se defender, né? Isso, tem que colocar os advogados para se defender, porque eu mesmo, como advogado de réu, ao longo da minha carreira, já ganhei muitos processos, né? E acredito que a prefeitura de Pardinho também já precisa ter ganhado processos também, né? Então imagina se cada um que entrar com um processo a prefeitura for pagando. Sim. Não pode ser dessa forma. Tem que ser aguardar a condenação, o trânsito. O que é o trânsito em julgado? Quando não cabe mais recurso. Tem que aguardar até o último. Porque às vezes perde em primeira instância, mas reverte em segunda instância. Então é isso que a prefeitura tem que fazer, se defender. Nesse caso dos precatórios, como funciona? Depois que ocorre o trânsito em julgado, que é que a prefeitura assim, acabou perdendo o processo, não dá mais. É feito, primeiramente, assim, o advogado entra com um cumprimento de sentença para poder receber, é apurado o valor que é devido, depois de homologado esse valor pelo juiz, aí é jogado através dos precatórios, por orçamento do ano seguinte. Então eles fazem uma programação no ano anterior para pagamento no ano seguinte. Entendi. Então, ou seja, tem praticamente 2 anos para pagar. Mas, ou seja, num ano ele só lança um orçamento e no outro paga. É assim que funciona. E nesse ano que é para pagar, a prefeitura tem do primeiro dia de janeiro até o último dia para pagar, até o dia 31 de janeiro. E aí a história dos precatórios, como é que funciona? Como tinha um corpo jurídico lá, e como tinha dinheiro em conta, eles deveriam ter feito a atualização desses valores e ter feito o pagamento durante o curso do ano. Como funciona? O advogado ele pega o processo, ele avalia a condenação, como é que foi, o valor que está, ele faz a atualização desse valor. Ele faz alguns cálculos. Faz alguns cálculos. Alguns complexos, outros simples. Faz esses cálculos e aí esses cálculos eles levam num setor lá no próprio de precatórios, no fórum, eles vão conferir e vão gerar a guia. E aí essa guia a prefeitura paga. É assim que funciona.
A prefeitura tinha dinheiro em caixa, tinha advogados constituídos e o fórum fechava no dia 18. No dia 17... Nossa, você entrou no dia 17. Entrei no dia 17. Tá, tinha um dia. Tinha um dia para o funcionamento, para o fechamento do fórum. Tá. Ou seja, esse trâmite de pegar, poder fazer a atualização com tranquilidade, foram 18 processos para fazer a atualização para pagamento nesse ano, no ano passado. Tinham 18 precatórios. Para pagar, pelo que eu me lembro era isso, 18 para pagar em 2020. Tá. E 4 para fazer a atualização do orçamento para jogar para esse ano aqui. Eram 22, acho que total. Acho que foram isso aí. Desses 18 precatórios, nenhum tinha sido feito a atualização. Os cálculos. Os cálculos, nenhum tinha sido feito, nenhum tinha sido gerado guia. E, ou seja, o fórum encerrou sem que esse trabalho tivesse sido feito. Então, e esse trabalho eu também fui pego de surpresa, porque além de fazer o trabalho do dia a dia ali ao lado do Célio de Barros, sim, sobrou o trabalho do jurídico que deixou de fazer. Caiu no meu colo. O que aconteceria se não fizesse? Olha, o que acontece? Eu não cheguei... Se você não pagasse, se você não levantasse essa guia e pagasse. Para o pessoal entender, tá? Como funciona. Na realidade, por se tratar de órgão público, é um pouco diferente de pessoa física. Então, de pessoa física, se você entrar com uma ação contra mim e você ganhar, provavelmente, ou desde lá atrás da citação, ou desde a sentença, o juiz vai fixar um ponto para eu começar a pagar juros. Então, o valor vai ser atualizado e eu vou pagar os juros a partir daquele momento. O órgão público, como a prefeitura, o juiz, assim, é lógico que o valor está corrigido e tudo mais, mas não é aplicado mesmo os juros que uma pessoa física tem, se o órgão pagar dentro do prazo. E qual é o prazo? No ano seguinte, após a apresentação do orçamento ali da carta precatória. Então teria até, vamos dizer assim, o ano passado para ser pago. Se não foram pagos ali, acho que em torno de 1,1 milhão. Se não tivesse sido pago esse valor, então todos os juros que não incidiu, e os processos ali eram de anos, de muitos anos, parece que parte deles eram de um acidente de trânsito que ocorreu, que faleceram algumas pessoas, e o outro acho que eram créditos trabalhistas mesmo, né? Entendi. São de ações trabalhistas? Parte eram trabalhistas, eu não me lembro exatamente. Tinha trabalhista? Tinha trabalhista também. Parte era trabalhista e parte era desse acidente de trânsito aí, teve várias vítimas, né? Então, se a prefeitura não pagasse, virasse o ano 2021, então ia incidir juros de todo o período que não incidiu. Ou seja, essa conta ia virar uma bola de neve. E a pessoa fala que está preocupada com os cofres públicos, né? E assim, se eu não tivesse feito o trabalho, os advogados lá não tinham feito. Quem fez esse trabalho fui eu. Quem fez todo o trabalho de atualização, de análise de cada um desses processos, atualização de cada um desses valores e emissão de cada uma dessas guias foi eu. E se eu não me engano foi pago até o último dia de funcionamento da prefeitura. Foi pagar assim em cima da hora. Tendo dinheiro em caixa, porque tinha dinheiro em caixa. Ou seja, esse trabalho era para ter sido feito. E quanto vocês deixaram quanto para esse ano? Então, é aquilo que eu falei, a gente só sabe de boca porque o Bruno falou pra gente algo em torno de 500 mil reais. Entendi. Sobrou no caixa lá. Mas nós não vimos documentos. O Célio de Barros perguntou pro Bruno e ele respondeu isso. Né? Então quer dizer que vocês aí, você fez a atualização desses precatórios. Isso. São mais de 20, é isso? Eram 18 para pagamento no passado e 4 para esse ano agora. Para o doutor José Luiz pagar, é isso? Isso, exatamente. E nesse você fez esse trabalho que vocês conseguiram pagar praticamente em recesso? Isso, foi tudo pago durante o recesso. Tá?
E aí só para fazer um esclarecimento também para a população, como forma de prestação de contas, né? Teve um vereador que falou que eu trabalhei apenas 6, 8 dias. Tá. Na realidade eu trabalhei uns 15 dias. Trabalhei na véspera de Natal, eu trabalhei no próprio Natal e eu trabalhei até a véspera do Ano Novo. Eu posso mostrar no último dia do ano, no último dia útil do ano, que acho que foi dia 30, nós trabalhamos, eu ainda distribuí a ação de pagamento do salário do prefeito falecido. Foi eu que fiz. Então o que acontece? E para eu conseguir dar conta, porque quando eu estava lá dentro da prefeitura, eu estava analisando cada documento para o Célio de Barros poder assinar, tomar as decisões dele. Eu estava ao lado do Célio de Barros, ouvindo cada pessoa que entrava lá na sala, e não foram poucas, porque você imagina, a prefeitura 15 dias sem prefeito. E a hora que ele chega lá... Bastante de coisas para assinar era bastante. Sim, muita coisa, muita gente para falar. Então, ou seja, que horas que eu ia fazer essa atualização, que horas que eu ia fazer as portarias, os decretos, eu ia fazer à noite, ia fazer no final de semana, ou seja, eu trabalhei todos os dias, fisicamente, presencialmente, nos dias úteis, e trabalhei home office nos outros dias, né? Então eu trabalhei todos os dias. Você chegou a usar algum pessoal da sua equipe de Campinas ou não? E eles me deram um suporte, eles não estiveram presentes aqui, mas eles me davam um suporte jurídico. É lógico, tem muita coisa para ser feita, então o suporte que eu precisava eles me davam de lá. Deixa eu perguntar outra coisa para você, doutor Vinícius. Então quer dizer, quando você assumiu, aí então ficou você como advogado, o doutor Luiz Henrique, o doutor Mariano e um outro... Ficaram todos? Como é que aconteceu isso? Não, na realidade, para poder ser feita a minha contratação, o Célio de Barros precisou rescindir os contratos que tinham lá dos advogados, né? E aí, quando ele foi levantar os contratos existentes, apareceu somente o contrato do Dr. Mariano e do Dr. Chiqueto. O Dr. Chiqueto, as pessoas dizem que não conhecem, porque ele não vem na prefeitura, né? E então a única pessoa que eles conhecem fisicamente é o Dr. Mariano, que está aí, acho que até hoje, 3 vezes por semana. Então foram esses os contratos que foram localizados, 2 do Mariano e 1 do Chiqueto. E o Celião fez a rescisão dos 3, justificando o porquê. Então esses 3 contratos foram rescindidos. E por quê? Porque eles advogaram contra o interesse da municipalidade e o interesse do prefeito, Célio de Barros. Por que do Célio de Barros e da municipalidade? Porque a municipalidade precisa de um prefeito, não pode ficar sem gestor. Sim. E o trabalho deles acabou travando a entrada do Célio de Barros na prefeitura, né? Ou seja, então acabou advogando também contra o interesse do Célio de Barros e da própria prefeitura. E eu tive a oportunidade de conversar com o doutor Mariano, juntamente com o Dr. Ricardo, juntos. E nessa conversa, e essa conversa foi depois dessa representação, por quê? Porque eu fui atrás para saber o que é que estavam falando a meu respeito aí, porque eu fui contratado através de um contrato de emergencial, fiz o meu trabalho que desagradou algumas pessoas da gestão passada, mas eu simplesmente fui lá, fiz o meu trabalho de advogado e ponto final. Acabou o meu tempo de trabalho, eu saí e segui minha vida. Foi somente isso. Aí eu vou falar para você agora que no portal da transparência nós encontramos o seu pagamento, e isso faz parte da denúncia também, que essa moça, né, essa cidadã pardinhense, fez contra a sua pessoa, né, junto ao Ministério Público. No portal da transparência está aqui que você foi contratado num valor de R$48 mil para trabalhar esses dias que você ficou aí, vamos dizer, do dia 17 até o dia 31. Certo. Lembrando que você fez todos os seus expedientes que tinha que fazer e ainda fez essa questão dos precatórios também, que tinha que ser feito. Sim.
por Não uma podia deixar de questão, fazer. por uma questão ética, uma questão, na verdade, aí, que era um dinheiro da população, que Sim. infelizmente perdeu a ação, tem que pagar mesmo, Uhum. e tinha que ser paga naquele ano, naquele ser momento, na verdade, né? Então eu vou falar uma coisa pra você. Você foi contratada por 48 mil reais, é isso? Sim, bruto. Exatamente, 48 mil reais bruto, para fazer esse trabalho todo aí. Sim. E aí você teve um desconto, porque pagou por RPA, é isso, né? Isso, Que é um recibo, tem até o recibo, pagou de desconto de imposto de renda, de desconto de INSS e tudo mais. Aí teve um desconto de 12.765,06. Para quem quiser achar esse processo no portal da transparência, consegue, viu, gente? É só você digitar lá em credores e você digitar o nome do advogado. É Érico Vinícius Janunzi, com 2 ZI. Então você vai encontrar, é aberto, então qualquer pessoa pode ter acesso a isso aí, tá bom? E você aí, então, recebeu um valor líquido de R$ 35.234,94. Eu quero te perguntar para você, qual que é o crime de você não querer um advogado? De você não querer o advogado? De você escolher um advogado. Qual que é o crime que de eu, por exemplo, escolher o advogado da minha confiança? Existe crime nisso? Não existe. Então, Elaine, na realidade, para ficar mais fácil para o seu público entender, o chefe do executivo existe o prefeito, existe o governador do estado e existe o presidente da república. Então, pegando por esse exemplo, é lógico que a população está acostumada a ver o Bolsonaro toda hora trocar. Troca um ministro, troca um assessor, ou seja, essa é uma das prerrogativas do chefe do executivo. E essa prerrogativa que o Bolsonaro tem, o governador do estado, Dória, tem, e o prefeito de Pardinho tem. E o Celião, assim como o Zé Luiz, se quiser rescindir algum contrato, ou se quiser fazer uma nova contratação, eles podem fazer. No caso do Célio de Barros, o que ele fez? A única rescisão que ele fez na gestão dele foi a rescisão dos advogados. Só. Dos 3. Dos 2, na realidade, porque um não existia. Pelo menos a gente até agora... Um contrato, você quer dizer? Um contrato. A gente não encontrou nenhum contrato... No nome, né? No nome dele. A que título Mas pode ser que ele estaria na empresa de alguém. Se ele tivesse vinculado, aí ele tem que justificar o porquê que ele estava lá, né? E ao ser perguntada a chefe do financeiro, a senhora Giovana, ela também, a resposta dela para a gente foi que não sabia. Mas ela faz os pagamentos das pessoas, né? E todo mundo conhece o Dr. Luiz Henrique, né? Então, ou seja, esse fato a gente estranhou. E aí foi feito, o Célio de Barros fez a rescisão dos advogados que tinham, dos 3 contratos que tinham lá. Né? Ele fez logo quando ele fez essa No rescisão? primeiro dia. Ele 17. fez no dia 17, de dezembro, que foi o primeiro dia oficial dele na prefeitura. Ele fez essas rescisões e ele fez a minha contratação, logo na sequência, no mesmo dia. Ele rescindiu e me contratou. E ele deveria, bom, ele então sim, na verdade, ele escolheu aí um novo advogado por uma questão aí de confiança. Isso, na realidade assim, o tempo dele era muito curto. Tá? Ele tinha um prazo de 15 dias, a gente estava iniciando um período de recesso forense, que é os advogados param, o fórum para, né? Aliás, tudo no geral para, mas para os advogados em específico, aquela data se para. E foi feito uma cotação com alguns escritórios, na época, não consigo dizer para você quais, mas foram feitos. E dentre esses escritórios, o meu. E aí foi feita a contratação comigo.
Então ele chegou a fazer um orçamento. Chegou a fazer um orçamento. Esses orçamentos estão todos com a prefeitura, estão todos na prefeitura. Porque isso é uma questão aqui, que inclusive está nessa denúncia, que a pergunta, a pessoa até que ela não possui informações de como o preço foi obtido, né? Ou de como foi feito o pacto, se houve formação de preços através de orçamentos. Então, assim, foi feito orçamento, então. Foi feito alguns orçamentos, mas tudo de forma emergencial. Entendi. Por que emergencial? Porque ele não tinha tempo. Ele não tem tempo para licitar, ele não tem tempo para abrir um concurso público e ele não podia ficar com aqueles advogados, porque aqueles advogados não representavam o interesse dele. Ele não tinha confiança e por consequência, né, para a própria prefeitura. E aí dentro desses advogados que apareceram, eu assim, pelo preço e na realidade assim, tem como eu formulei o meu preço. Eu vi o tipo de trabalho que eu teria que fazer. Eu sou um advogado com 20 anos de carreira, 20 anos como advogado e mais alguns anos de estagiário, ou seja, eu tenho 25 anos mais ou menos trabalhando na área, tá? Eu tinha um escritório em Campinas para parar o trabalho, para me dedicar exclusivamente aqui. Sabia que era um trabalho de muita responsabilidade e sabia que era de dedicação integral. Exatamente. Tá? E com toda essa responsabilidade, inclusive a história dos precatórios. Só que a história dos precatórios a gente foi pego de surpresa lá no meio, né? Então tudo isso contou para a formação do preço, tá? Para a formação do preço. E em Pardinho, atualmente, não sei se a população sabe, mas existem, naquela época, hoje está da mesma forma como estava antes. Ou seja, tem 4 advogados. Eu recebi R$35 mil líquido para fazer o meu trabalho. Mas para fazer um trabalho, um final de ano, para fazer um trabalho onde eu cumpri uma carga horária como se eu fosse empregado, de 8 da manhã às 6 da tarde, presencialmente, e trabalhei nos outros dias em home office para conseguir dar conta. Em Pardinho tem 4 advogados, naquela época já eram 4 advogados. Se você somar o trabalho, o valor que eles recebem, R$26 mil. R$26 mil está R$9 mil abaixo. O meu está R$9 mil acima do deles. Só que eu trabalhei no final do ano e trabalhei presencialmente. Se você for pegar o trabalho desses advogados, parece que o doutor Mariano, 2 ou 3 vezes por semana, ele está aqui. E tem o outro, o Chiqueto, quando eu estava na prefeitura, as pessoas me disseram que nunca viram ele lá, que ele esteve lá para assinar um contrato, mas nunca viram ele lá. Será que ele é advogado da prefeitura ainda? Pelo que eu estou sabendo, foi feita uma renovação, um aditamento de contrato. Só que o Célio de Barros, ele fez a rescisão tanto do contrato do Dr. Mariano, no dia 17. No dia 17. Ele fez a rescisão do Dr. Mariano, dos 2 contratos dele, e fez a rescisão do Dr. Chiqueto, que eram os contratos que existiam. Para ele poder te contratar. Para ele me contratar, emergencialmente. E aí foi feita a minha contratação. Ou seja, eu fiz lá na... Quando ele faz a rescisão desse contrato, ele perde totalmente a validade. Totalmente a validade. Ali foi feito um ato jurídico perfeito. Ou seja, não tem nulidade no ato praticado pelo Célio de Barros. Ele era o chefe do executivo, ele tinha poder para isso e ele fez a rescisão dos contratos ali. Ele rescindiu os 3 contratos que haviam. Existe um 4º contrato que ano passado era doutora Rafaela Orsi, pago com dinheiro municipal. Só que é lógico, a prefeitura faz um repasse para a Câmara dos Vereadores e a Câmara dos Vereadores paga esse advogado. Então tem mais uma discussão. Tem mais um advogado. Mas é a advogada da Câmara. Da Câmara, mas paga com dinheiro público da Prefeitura de Pardinho. Se você somar, dá R$26 mil, o que pagam para esses advogados. E eu cumpri uma carga que com certeza nenhum deles cumpriu. E em final de ano, período de recesso. Entendi. Então vamos lá. Você recebeu, então,
O contrato seu foi de R$48.000, foi pago por RPA, que aí tem uma despesa de 20%, e essa despesa, na verdade, ela foi descontada de você. Sim, foi descontada de mim. Quer dizer, então não foi a prefeitura que pagou. Não Quer foi. dizer, ela recolheu, mas ela Isso. descontou de você aquilo que ela recolheu. Sim, descontou de mim. Porque você recebeu R$35.234,94. Exatamente. Na realidade, o meu contrato com a prefeitura, o que seria bom esclarecer para a população? Por se tratar de um contrato emergencial, existe um teto. Existe até um teto que pode ser contratado. Eu não sei quanto está esse ano porque eu não vi. Mas até ano passado, vou te dar um exemplo, uma prestação de serviço em torno, até o teto máximo de R$50.000. Uma obra, então precisa de uma obra emergencial, não dá tempo de licitar, até R$100.000. Doutor Vinícius, então assim, para contratar uma empresa jurídica ou um profissional jurídico, pessoa física ou pessoa jurídica, o teto do ano passado, né, da época, era até 50 mil. Foi editada uma medida provisória Por conta pelo do governo Covid? federal, por conta do Covid. Tá. E essa medida provisória, ela colocou um teto para alguns negócios que são um serviço essencial, não é qualquer coisa, né? E o serviço do advogado é essencial. Porque se veja, então vamos lá. Por que é essencial? Primeiro, porque tem a relação da questão da confiança, né? Sim. E outra coisa, quem que ia redigir, quem que ia responder, somente alguém com AP que poderia estar respondendo ali. Isso. Perante... E quase todas as decisões são tomadas em cima de parecer jurídico. Exatamente. Então, assim, é imprescindível a presença de um advogado. Sim. E aí foi editada essa medida provisória, que esteve vigente até o dia 31 de dezembro. É lógico que deve ter se prorrogado, deve ter sido editada outra, né? Mas não sei qual o valor desse ano. Mas para o ano passado era R$50.000 para prestação de serviço. Isso precisa de uma obra emergencial na faixa de R$100.000. Entendi. Então aí no seu caso foi 48 mil, estava dentro do teto. Estava né? dentro do teto. Lembrando que ali não é específico, não fica específico se pode ser pessoa jurídica ou pessoa física. Na realidade, ele coloca esse teto, mas assim, o que define se pode ser ou não é a lei de licitações. Existe uma lei federal. E essa lei de licitações, é bom explicar para todo mundo, ela não veda a contratação de pessoa física. Tá? Essa medida provisória ela coloca um teto, mas não diz pessoa física, pessoa jurídica, ela não fala nada disso. Não pode. Se não existe vedação na lei, é permitido. Tá? Quando a lei veda, aí não é permitido. A lei de licitações não veda. Inclusive, se você for procurar em concursos públicos, pode haver concursos ou licitação voltados especificamente para a pessoa física. Tá? Acontece. Agora sim, o pessoal pergunta, mas e o Tribunal de Contas permite, não permite? O Tribunal de Contas, o que ele entende? Ele entende que assim, a contratação de pessoa física por prazo indeterminado, aí acontece em Pardinho. Eu acho que é na assistência, eu não sei onde é, parece ter uma equipe de pessoas físicas atualmente contratadas e já vieram da gestão passada e elas são todas pessoas físicas recebendo por RPA. Eu estou dizendo isso por quê? Porque o próprio presidente da Câmara, ele comentou numa das sessões do Aires, que tem pessoas atualmente recebendo por RPA. Só que naquele caso em específico, vai contra o que o Tribunal de Contas entende. Por quê? No meu caso, foi um contrato emergencial. Não tinha tempo. Início e fim. Início e fim, e não tinha tempo para licitação. No caso dessas pessoas, o prefeito atual, ou da gestão passada, antes do Célio de Barros, ele tinha tempo hábil para abrir um concurso público, para fazer uma licitação pública e fazer uma contratação de pessoal.
E aí você ficar mantendo pessoas físicas por RPA por tempo indeterminado, aí sim o Tribunal de Contas entende que não é legal. Por quê? Porque onera muito o erário público. Sim. E além de onerar, está tirando a vaga de um funcionário público, de Exato. uma empresa por licitação, né? Então, nesse caso, realmente não é regular. Bom, Tá. não, bom, então quer dizer então que a questão de ser por pessoa física, pessoa jurídica, a questão da sua contratação é que também foi uma coisa emergencial, Sim, contrato né? emergencial. E também foi a questão aí que tinha um prazo muito curto, né? Pratos curtos, que não era curto. possível, uma licitação precisava de um advogado Tá. lá, não dava para contar com aqueles lá, tá? Sim. E um outro esclarecimento para a população, né? A história do RPA. Uma pessoa jurídica, para ela poder pagar os impostos, para ela estar regular com o governo, para poder estar regular com a municipalidade, ela emite nota fiscal. A pessoa física, ela não emite nota fiscal, porque ela emite é o RPA, que é o Recibo de Pagamento do Autônomo. É isso que ela emite, para poder pagar o imposto e estar regular também. Então, assim, não existe irregularidade quanto a isso. Tá? Quer dizer, então que essa contratação que o ex-prefeito Célio de Barros fez não tem regularidade. Não tem irregularidade. Mesmo porque tem a questão da confiança, na verdade, que precisa realmente de um Sim. advogado. E ele havia, então, rescindido, ele teve essa rescisão de contrato Isso. desses advogados, desses outros. Entendi. E a questão da RPA, vamos bater nisso na RPA, da sua RPA. Uhum. Né? Então, assim, para quem quiser, então, mais uma vez, para quem quiser, eu vou até dar outra dica aqui. O processo de compra é 2264/2020, né? Então, pode entrar lá e consultar só pelo número desse processo de compra, já consegue baixar tudo aqui sobre a sua contratação. Uhum. Então, você descontou aí, né? A prefeitura descontou de você, na verdade, o imposto da RPA. Sim. Certo? Você recebeu o líquido já com todos os descontos de imposto de renda, INSS, 20% não sei das quantas, foi Sim. tudo descontado de você. Sim. Certo, doutor Vinícius? Certo. Isso, a questão da RPA, na verdade, então, a prefeitura não teve assim, esse custo, porque na verdade ele descontou do seu bruto, do bruto que foi contratado. Isso, descontou do meu bruto e assim foi observado o teto legal permitido pela prefeitura. É lógico, pela prefeitura, pela medida provisória federal, tá? Sim. Agora, na realidade, algumas pessoas colocam como se eu tivesse recebido muito por um curto período, tá? Só que as pessoas que falam isso, elas não dizem que eu sou um profissional com experiência, que estava lá para fazer o trabalho que eu fiz, que o meu trabalho evitou um prejuízo que, assim, eu não consigo precisar quanto seria porque eu não fiz essas contas, mas só, por exemplo, esses precatórios, se eu não tivesse feito, né, o valor disso aí, né, assim... Foi pago R$1.100.000. R$1.100.000. E um detalhe importante, essa pessoa que me denunciou, ela disse que ela está preocupada com o erário público. Isso, exatamente. Agora, e ela não se preocupa que a prefeitura pague por 2 horas de um show musical 50, 60 mil reais? Né? O meu trabalho é imprescindível como advogado. E eu estive lá, efetivamente prestei meu serviço e fiz um serviço bem feito, tanto que a prefeitura acabou fazendo o que precisava ser feito no final do ano, isso tudo na correria. Tá. Né? E agora, para um show musical pode pagar 60 mil reais, né? É isso que estranha, né? A pessoa está preocupada com um trabalho imprescindível. Cada profissional, cada advogado, vamos dizer assim, ele tem o seu preço. Assim, a OAB, para que as pessoas entendam, Uma tabela, né? Tem uma tabela. A OAB, ela estipula o mínimo que cada advogado pode cobrar, o mínimo. Então o advogado, ele respeita aquele mínimo, não pode cobrar além daquele mínimo. Mas acima daquele mínimo, cada advogado tem o seu preço. E esse preço vai de acordo com a experiência e capacidade de trabalho a ser desenvolvido.
entendeu? Exatamente. Doutor Vinícius, um outro ponto que está nesse e-mail que a Procuradoria mandou para você, diz o seguinte, além, né, de ser uma pessoa física, né, com valor altíssimo, sem objeto definido a ser alcançado, há talvez o maior absurdo do contrato, que é a pessoa que diz que esse foi o maior absurdo. O pagamento deverá ser feito em 23 de dezembro de 2020. Ou seja, o contrato foi feito em 22 de dezembro, retroativo a 17 de dezembro e com pagamento antecipado. Bem, eu te pergunto, quando você começou a trabalhar? Eu comecei a trabalhar no dia 17 de dezembro. Tá. E, na realidade, a contratação ela não foi retroativa, tá? O que acontece? Eu já expliquei para você da questão da dificuldade que a gente encontrou lá dentro. E entre essas dificuldades, uma delas foi formalizar a rescisão desses advogados que estavam lá e formalizar a minha contratação. Entendi. O prefeito Célio de Barros, a primeira ordem que ele deu lá, foi determinar a rescisão desses advogados. E essa ordem não foi só de boca, essa ordem foi por escrito. Então ele fez um requerimento por escrito, requerendo essa rescisão contratual deles, assinado por ele, e ele fez um requerimento por escrito pedindo a minha contratação. Tem isso? Você tem isso? Tenho isso, documento? já passei para o Ministério Público. E aí, no dia seguinte, o Célio de Barros chamava as funcionárias responsáveis por essa rescisão e pela minha contratação e arrumavam pretextos. Não deu para fazer por tal motivo, não deu para fazer por outro motivo, precisa alterar tal coisa. Aí o Célio de Barros ia lá, fazia o que elas estavam pedindo. Isso você trabalhando? Isso eu trabalhando normalmente. Dia 17. Tá. E a gente achando que elas já tinham feito o trabalho delas, elas não tinham feito. E o Célio de Barros... Deixa eu te fazer uma pergunta. O contrato foi feito em 22 de dezembro. Tá a data de 22 de dezembro lá no contrato? O que está assinado lá está dia 22. Só que tem 6 ou 7 requerimentos assinados por ele, inclusive com data do dia 17. Tem rescisões assinadas por ele do dia 17. Solicitando. Só que elas, a pedido delas, elas mandaram que elas assinassem, que eles fizessem um contrato do dia 22. E, inclusive, por desconfiar da atitude dessas funcionárias, eu cheguei a pegar até o manuscrito delas. Escreve aí, então, como é que é para ele fazer, para vocês fazerem o seu trabalho. Porque elas simplesmente não estavam fazendo o trabalho delas, né? Porque era obrigação delas cumprir a determinação do prefeito. Ele é o chefe do executivo, ele mandou fazer a rescisão e elas não fizeram. Então, quer dizer que aqui, você tem, então, como provar aqui, que desde o dia 17 ele havia pedido para fazer esse contrato e não foi feito, é isso? Isso, tanto a rescisão como a contratação. Então isso aí você tem aí, e-mail, não sei, tem documentos assinados por ele, tem e-mails que foram enviados para o escritório do Dr. Mariano, acho que elas enviaram e-mail para todos. Mas assim, tem requerimentos assinados por ele desde o dia 17. Mas da sua contratação? Da minha contratação, da rescisão deles acho que só tem um, pelo que eu me lembro. Agora, da minha contratação tem 6 ou 7 requerimentos. Você tem isso? Tenho isso, inclusive passei tudo para o Ministério Público. Tudo bem. Então, você estava lá trabalhando desde o dia 17? Isso. Então, perfeito. Então, aí... O contrato, talvez por ter feito ou assinado, né, fala que foi retroativo a 17 de dezembro, é claro, porque você também começou a trabalhar dia 17 de dezembro. 17, comecei a trabalhar dia 17. Isso aí é uma coisa... na realidade foram as próprias funcionárias da prefeitura. É crime isso? Olha, a lei fala que o funcionário público que deixa de fazer o trabalho dele ou pratica qualquer ato para retardar
Sim. Qualquer obrigação dele ali, ele pode responder por prevaricação. Exatamente. Tá? E assim, ali houve um retardamento por parte delas, elas simplesmente não fizeram. Esse retardamento deu na rescisão do contrato dos advogados, esse retardamento se deu na minha contratação, Tá. e esse retardamento também se deu no meu pagamento, porque não queriam me pagar, de jeito nenhum, mesmo com ordem dele. Então, aí que tá. Tem uma outra questão que tá aqui também nesse e-mail. Além, ele diz o seguinte, sobre o pagamento, que o mais absurdo do contrato, o pagamento deveria ser feito em 23 de dezembro de 2020. Tá. Isso está estabelecido em contrato? Então, para ver que o que a pessoa fala aí, na realidade o que eu acho um absurdo é essa redação e na realidade aí não existe uma denúncia por irregularidade. O que existe aí é uma denúncia baseada em critérios pessoais de uma pessoa que desconhece completamente a lei. Tá? É isso que existe aí. E é lógico que essa pessoa tem responsabilidade pelo que ela escreveu, e se essa pessoa não existir... Que é uma cidadã portinense. Que pode ser que ela não exista, que pode ser que alguém criou um e-mail para mandar aí, né? Mas eu vou chegar no IP dessa máquina, e é lógico que eu prestei esclarecimentos para o Ministério Público, e é lógico que se isso virar algum processo contra mim que não vire nada, depois essa pessoa responde por um crime chamado denunciação caluniosa. Porque a maioria das pessoas não sabem, isso também serve vamos dizer assim, como orientação para todas as pessoas que lhe assistem, mas assim, você registrar um boletim de ocorrência contra alguém, você fazer uma denúncia junto ao Ministério Público contra alguém, sem fundamento, e depois isso acaba não dando em nada, porque muitas pessoas acham, vou fazer um BO, né, como se fazendo um BO aquela pessoa vai responder criminal. Não é assim. Né? Quem faz um BO, quem faz uma denúncia tem que provar. Porque se não prova, automaticamente ela vai responder por um crime que chama denunciação caluniosa. Que é quando você sabe que uma pessoa não cometeu um crime e você está movimentando o judiciário para apurar uma coisa que não existe. Então isso é crime. Então, ou seja, e eu sei que eu não fiz nenhuma irregularidade. Então, primeiro eu vou responder, primeiro eu vou esperar o que vai acontecer para depois essa pessoa vai responder pelo que ela fez aí. Tá? Mas respondendo sua pergunta, não era dia 23 que era para eu receber, se eu não me engano era no dia 22, aí não pagaram. O argumento dessa pessoa, e essa pessoa chama-se, não estou falando da que está denunciando aí, mas assim, a chefe lá do departamento financeiro, ela chegou para mim e falou que não iria me pagar porque eu só deveria receber no meu último dia de trabalho. E como estava depois do meu último dia de trabalho. Como estava no contrato? No contrato a data era dia 22. E ela não pagou no dia 22 e foi pago no dia 23. Tá? E só foi pago depois de muita insistência. Por quê? Porque ela disse que no entendimento dela estava errado e não poderia me pagar. Só que ali era a gestão do Célio de Barros, que dia 31 de dezembro encerraria e não poderia passar uma conta para a gestão futura. Então teria que encerrar ali. Então eu teria que receber dentro daqueles 15 dias. Eu não recebi antecipadamente, porque eu comecei a trabalhar no dia 17, né? Então eu recebi no curso do meu trabalho. No meu trabalho, efetivamente, eu prestei até o último dia. E um detalhe importante, a medida provisória fala que se quiser fazer até um pagamento antecipado pela contratação, é possível com a medida provisória. Então, mesmo que tivesse ocorrido pagamento antecipado, o que não ocorreu, eu não teria nada de irregular nisso. Por quê? Porque a medida provisória prevê essa possibilidade. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Se estava no contrato, se vocês fizeram um contrato, foi combinado? Sim, foi combinado. combinado. As partes, tal, tudo dentro do que tinha que ser feito. Por que não obedeceu o contrato? Então, porque na realidade algumas funcionárias públicas estavam, ao meu ver como advogado,
praticando ali a insubordinação, porque assim, o que o prefeito determinava, elas simplesmente não cumpriam. Tá? E ali só ocorreu o meu pagamento com muita insistência, porque senão não teria ocorrido também. Tá? Assim como elas demoraram para fazer a rescisão do contrato dos advogados, apesar da ordem estar no dia 17, assim como elas demoraram para publicar no Diário Oficial a minha contratação, que foi no dia 17, elas também retardaram no pagamento. Agora, o porquê elas fizeram isso, elas vão ter que responder para o Ministério Público. Por quê? Porque o Ministério Público me pediu esclarecimento sobre isso. E eu estou explicando para ele que eu fui contratado no dia 17. Quem não fez o trabalho de lançar a minha contratação foram elas as funcionárias responsáveis. Então elas vão ter que prestar esse esclarecimento. Bom, doutor Vinícius, você cumpriu com o seu papel como um profissional, você fez o seu trabalho que você tinha que ter feito, mesmo há pouco tempo, mas você fez o seu trabalho como um profissional de direito? Eu fiz o meu trabalho e assim, eu fiz o possível e o impossível para cumprir as obrigações que eu assumi ali, porque o tempo foi muito curto e o trabalho era muito, assim, ele estava acumulado. E além de estar acumulado, como eu falei, foi um trabalho sem informações, porque os funcionários lá não passaram as informações que a gente precisava. Né? Então a gente ia trabalhando sobre cada documento, sobre cada decisão que precisava ser tomada ali, a gente ia trabalhando em cima do que a gente tinha. Né? Mas foi feito o trabalho. Uma outra pergunta, então, a gente ir pontuando. Contratação por RPA, no seu caso, que foi emergencial, é crime? Não, não é crime. Seria crime se eu estivesse trabalhando, recebesse um dinheiro e não, vamos dizer assim, não declarasse. Né? Se eu estivesse lá dentro, não emitisse nota nenhuma, não emitisse RPA e recebesse um dinheiro, e lembrando que o valor do imposto foi descontado de você. Foi descontado, está tudo declarado, está no portal da transparência. Exatamente, foi descontado de você. É crime? É crime? Me responde. Você começar a trabalhar desde o dia 17 de dezembro e o contrato fazer só depois no dia 22? Então, assim, não é crime ter ocorrido a contratação no dia 22. O correto era ter sido feito o lançamento no Diário Oficial Municipal, no próprio dia da contratação, eles terem lançado tudo isso no próprio dia 17, que foi determinado pelo prefeito. E elas não fizeram. O correto, então, seria também aí acatar aquilo que o prefeito solicitou. Sim, ele está determinando, elas como funcionárias públicas teriam que ter feito o trabalho delas. Agora, na realidade, como eu senti um ambiente, eu posso dizer até hostil, em relação ao prefeito, em relação à nossa entrada lá, quando era para ser uma coisa natural, porque é o vice assumindo o lugar do prefeito, né? Então, ou seja, eu também fiquei com um pouco de pé atrás com essas pessoas, né? E o que eu fiz? Eu procurei me documentar. Então, tudo que acontecia lá, eu me documentava. E, inclusive, essa história da contratação, o Célio de Barro pediu um dia, aí no dia seguinte, está feito, está certinho, perguntava, não, precisa alterar tal coisa. Aí ele ia lá, alterava e aí foi indo. Até que chegou um dia eu falei assim, meu Célio, né, elas precisam fazer o trabalho delas, né, já deviam ter feito, né, não pode ficar dessa forma. E aí, uma dessas pessoas, eu não vou citar o nome delas, eu falei para ela, então escreve no papel o que é para fazer, para você poder fazer o seu trabalho, que você não fez até agora. E ela escreveu, e está lá no papel escrito por ela, dia 17, dia 22. E você tem esse documento? Tenho e já mandei para o Ministério Público, feito de próprio punho por ela. Então a pessoa não pode nem negar que ela fez isso. Doutor Vinícius, pagar antecipadamente o seu trabalho, na verdade, foi pago, na verdade, não antecipadamente, você foi pago no curso do seu contrato, é crime isso? Não, não é crime. Não é crime e é permitido
Inclusive, essa medida provisória editada pelo governo federal, ela prevê a possibilidade do pagamento antecipado, porque é uma questão emergencial. Então, se essa for a condição contratual, o órgão público poderia pagar, mas não foi o caso. Eu recebi no curso da minha prestação de serviço, lembrando que eu teria que receber, que teria que ser pago antes de fechar o ano, né, para não passar a conta para a gestão seguinte. Bom, doutor Vinícius, olha, eu acho que algumas dúvidas, eu sei que nem você foi citado no Ministério Público, você já apresentou a sua defesa, Sim. Né? Eu sei que muitas coisas você não pode falar, Mas eu queria te fazer ainda mais uma pergunta, que eu sei que você não vai falar, mas eu preciso te perguntar. Você encontrou irregularidade? Olha... Eu já perguntei isso no começo, mas eu estou perguntando de novo. Eu vi irregularidades, sim. Eu ouvi muitas irregularidades. O que eu tenho documentado, eu já passei para o Ministério Público. O que eu não tenho documentado, eu vou dar o caminho para o Ministério Público, porque ele tem as ferramentas para buscar, então eu vou dar o caminho para o Ministério Público. E o que eu gostaria de dizer, essa não é uma vontade minha, na realidade esse é um desejo de muitos cidadãos aqui, honestos de Pardinho, né, de ver a prefeitura girando regularmente, né, e é um desejo atual da grande maioria dos vereadores da gestão atual, que eles querem ver a casa em ordem, né? E eu acredito que com o empenho deles seja possível. Você acredita com algumas irregularidades que você viu, porque você ficou muito pouco lá, você seria favorável, você é a favor de uma auditoria? Eu sou a favor de uma auditoria, não só no caso de Pardinho, mas em qualquer gestão pública. Eu acho que seria bom para a população, né? Se todo ano tivesse uma auditoria em toda a gestão pública, né? Eu acredito que muitas irregularidades não aconteceriam, né? Se um prefeito soubesse que as contas deles seriam analisadas todo final de ano, eu acredito que muita coisa errada não aconteceria. Então eu sou favorável sim a uma auditoria. E deixa eu te perguntar uma outra coisa para o senhor. A sua defesa que você já formulou, já entregou ao Ministério Público, tem algumas denúncias também? Tem. A minha defesa, na realidade, só para esclarecer, né, novamente. Na realidade, isso é uma denúncia infundada e muito mal redigida. E aí eu fiz a minha resposta para o Ministério Público, prestando esclarecimentos sobre o que a pessoa... porque o Ministério Público ele tem o dever de fiscalizar também, né? Então, ou seja, ele quer saber o que está acontecendo. Então eu prestei esses esclarecimentos. E aí, voltando ao que a gente estava falando lá bem no início da conversa, algumas pessoas haviam me questionado o porquê eu vamos dizer, estando lá dentro da prefeitura, tendo visto e ouvido coisas, por que eu, com o meu conhecimento jurídico, não faria uma denúncia para o Ministério Público? Primeiro, pelo trabalho, eu não tenho tempo, eu tenho muito trabalho, eu pensei, eu vou ter que parar minha vida para poder fazer isso. Segundo lugar, a gente sabe que onde tem irregularidade tem gente se beneficiando financeiramente. Isso pode desagradar e isso oferece até risco para as pessoas, né? Como poderia oferecer algum risco físico para mim, né? Tá? Alguém já te ameaçou? Não, até o presente momento ninguém me ameaçou. Mas mesmo que ameaçasse, não me intimidaria por isso. E também ameaçar agora não vai adiantar porque a denúncia já está feita também. Entendi. Tá? Então, assim, a denúncia já está feita, não tem o que ser feito e assim... E não sou eu agora, vamos dizer assim, tem vereadores empenhados em apurar
essa irregularidade aí, né? Mas, O próprio ex-prefeito Célio de Barros, que hoje é um vereador, né? Foi eleito também a vereador, então ele também foi denunciado por isso? ele foi, eu e ele fomos Por essa denunciados. dessa mesma denúncia. Isso. Aí ele prestou os esclarecimentos dele, eu prestei meus esclarecimentos. Ele denunciou, é difícil uma pessoa que já fez parte do poder público fazer isso, mas ele fez algumas denúncias do que ele viu e é lógico que ele está disposto a apurar, porque assim, ele não está com o rabo preso do nada. Na verdade, olha só a situação também, porque veja, ele fez denúncia, né, ele apresentou a defesa dele, fez denúncia e hoje ele é um fiscalizador. Hoje ele é um fiscalizador. Entendeu? E ele viu coisas lá dentro. Quer dizer, ele como fiscalizador, apesar que qualquer pessoa pode pedir, né? Sim. Se qualquer pessoa, existe a lei, né, que dá acesso à informação. Qualquer pessoa pode chegar lá e pedir um documento, né? E não precisa nem te perguntar o porquê. Não. Ela pode chegar lá e eu quero ver esse contrato. Você pode chegar lá na prefeitura e pedir, eu quero ver esse contrato. Sim, com Né? certeza. Então, assim, isso não é só para a imprensa, não é só para advogado, isso aí é para toda a população. Existe uma lei de acesso à informação. Sim, com Não certeza. é isso, doutor? Então, doutor, mas olha, então é o seguinte, vai ser então aí a sua denúncia, a sua defesa, que foi aí também com algumas denúncias, muitas coisas assim que você não pode falar. Mas envolve aí outras pessoas, envolve pessoa jurídica, envolve como, assim? Tá. Conta um pouco pra gente. O que acontece? Essa denúncia, a Juta, ela acabou sendo um tiro pela culatra aí de quem fez isso aí, né? Porque na realidade a pessoa fez isso aí para me atingir, ou atingiu o Célio de Barros, ou atingiu os dois, eu não sei o que eles queriam, né? Mas isso me motivou, como eu vou ter que perder o meu tempo para prestar esclarecimento, Sim. então eu já vou denunciar o que realmente é irregular. Que você já tinha ali. Então a dúvida que eu estava se eu deveria denunciar ou não, como agora eu me vejo obrigado a prestar esclarecimento, então eu já denuncio. Então assim, o Ministério Público, se ele tiver que apurar, ele vai apurar o que realmente está irregular, né? E a sua pergunta, se eu sou a favor de uma auditoria, eu estava lá na gestão passada, por 15 dias, mas eu estava. Sim. Eu sou a favor. Porque eu sei que eu não fiz nada de errado. Eu quero te fazer uma pergunta, que eu acho que a gente se perdeu um pouco na conversa e eu quero voltar nessa história. Quanto que ficou de dinheiro de caixa, vocês deixaram o caixa da prefeitura? Então, como eu te mencionei, nós não vimos nenhum documento físico mostrando quanto realmente tinha. Mas de boca, o que o Célio de Barros ouvia, o Célio de Barros perguntou todos os dias: quanto tem no caixa? Quanto tem no caixa? O Célio de Barros, ele estava com uma ideia, não tinha tempo hábil para isso também, ele não sabia se tinha dinheiro no caixa. Mas uma das coisas que ele queria, e ele ia viabilizar para fazer isso de uma forma legal, ele queria fazer um agrado para todos os funcionários da prefeitura, para todos. Ele queria dar uma cesta de Natal para todos eles. Entendi. E para isso ele queria saber quanto tinha no caixa, para saber se era possível, né? Por quê? Para ver como ele faria isso. Porque essa informação não foi passada para ele. Então, como essa informação não foi passada, ele não conseguiu viabilizar essa cesta de Natal para todos os funcionários. E a informação que a gente teve foi de boca do funcionário Bruno, no último dia, poucas horas antes dele encerrar a gestão dele, o Bruno foi lá, fechou com 500 mil, alguma coisa assim. Bom, acho que o seu trabalho foi desempenhado como um profissional do direito, né? Você desenvolveu o seu papel, que tinha que ser feito ali. Você foi contratado para isso, na verdade, né? Para desenvolver o seu trabalho. E só ficou uma dúvida doutor Vinícius, quando a gente faz a rescisão do contrato, então
para você contratar de novo a pessoa, tem que fazer uma nova licitação. Isso, tem que ser feita uma nova licitação, né? E, na realidade, existe um teto. Abaixo desse teto, você não precisa fazer uma licitação. A lei de licitação permite que seja feito carta convite. E a carta convite impede, eu não acho, apesar de ser legal, eu não acho muito justo. Por quê? Porque acabam sendo convidados alguns profissionais específicos e outros que talvez possam estar mais capacitados acabam ficando fora. Então isso acaba não sendo bom para o município. E eu digo que aqui no município de Pardinho, na gestão passada, acredito que na gestão atual também esteja da mesma forma, mas na gestão passada, como eu vi, como eu falei, tinham 4 advogados pagos com dinheiro público. Um lá na Câmara dos Vereadores e 3 na Prefeitura. 3 contratos na Prefeitura. 2 do mesmo advogado e um terceiro advogado. Então, se você somar o valor de todos, vai passar o valor aí que é para fazer uma contratação por licitação. Ou abrir um concurso público. O que seria, no meu entendimento, mais correto e mais viável ao município. Sim. Por quê? Se você abrir um concurso público, vai vir com certeza um advogado mais capacitado para trabalhar. E se você abrir uma licitação, um chamamento público aberto a todos, né, com certeza vai vir uma equipe muito melhor, vai ser mais benéfica do que uma carta convite que você mande para um ou para outro, né? Então, assim, eu acho, e eu não sei se tem orientação do Ministério Público nesse sentido, mas eu acredito que deva ter aqui já para o município de Pardinho. Mas essa é uma das coisas que quando passa, eu não estive, eu estou conversando via e-mail, via WhatsApp com o Ministério Público, mas assim, a hora que abrir, que passar essa fase vermelha, que eu tiver um contrato, que eu estiver um contato físico, e eu vou fazendo o meu papel de advogado, porque assim, não existe hierarquia, promotor acima de advogado acima de promotor ou de juiz, estão os 3 no mesmo nível, é o tripé da justiça, cada um na sua função. Da mesma forma que o Ministério Público está aí para fiscalizar o que é do interesse do Estado, eu como advogado vou fiscalizar o trabalho dele. E uma das coisas que eu vou cobrar é assim, as irregularidades que eu vejo podem ser sanadas, né, que depende do trabalho do Ministério Público, eu vou cobrar para que o Ministério Público faça. Entendi. Que são as denúncias que você fez. As denúncias que eu fiz e tudo que pode ser feito para melhorar o município. Né? Não só com base nas denúncias que eu fiz, mas assim, existem coisas além das denúncias que eu fiz. Como eu não tenho documentos, então eu não posso afirmar uma coisa que eu não posso provar, né? Mas aí você vai Mas eu vou dar o caminho, o Ministério Público tem as ferramentas e ele levanta. Exatamente, tem o poder. Tem o poder. O poder para isso, exatamente. Doutor Vinícius, olha, eu sei que das denúncias você não pode falar muito agora, mas depois que tiver esse processo mais em fase final aí, eu gostaria que o senhor voltasse a falar com a gente. Eu acho que a população precisa de saber quais foram as denúncias que você colocou, quais são as irregularidades. Eu acho que as pessoas precisam de saber disso. Sim. Então, assim, numa outra oportunidade que o senhor estiver pronto para falar isso, né? Se sentir mais, na verdade, que facilite, na verdade, você falar isso, porque como está tudo em apuração, você coloca à disposição, viu? Tá bom, eu agradeço e digo que, por prudência, eu vou esperar o Ministério Público denunciar. Quando o Ministério Público denunciar, em cima da denúncia, aí a gente torna a conversar e aí eu posso apontar em cima do que o Ministério Público está fazendo. Okay. E quanto em relação ao... A gente queria mais falar sobre esse pagamento, sobre a sua contratação, foi por isso que a gente pediu para falar com você. Se você ficou com alguma dúvida, mande no WhatsApp 1499-757-7711. Pode mandar sua dúvida que a gente vai passar
para o doutor Vinícius para ele estar respondendo, né? Que às vezes pode ter ficado alguma dúvida. Pode estar postando que o senhor está respondendo, né, doutor Vinícius? Na verdade, eu não tenho nada a responder. É isso aí. Doutor Vinícius, olha, mais uma vez eu quero estar te agradecendo por você ter falado no canal Conheça Interativo. Olha, eu juro que eu pensei, falei assim, será que o doutor Vinícius não vai falar? Olha, mas você veio, você teve um problema pessoal, né, de trabalho também, você estava em outra cidade. Então, assim, eu te agradeço muito, imensamente, a confiança que você depositou no canal Conheça Interativo, de estar falando com a gente, que Deus assim, te abençoe grandemente, né? Que você tenha êxito, tudo aquilo que for realmente ali para curar, que seja curado mesmo, né? Que Deus te dê muita coragem, né? Porque não é fácil a gente andar na contramão, viu? Com certeza. E eu queria falar uma última coisa, né? Além de te agradecer também, para o povo de Pardinho entender também, tá? Eu não estou vinculado ao Partido 45 e nem ao 23, tá? Eu não estou com nenhum interesse político, nem interesse financeiro. Eu estou aqui, assim, aberto para dizer a verdade e no que eu puder ajudar, eu auxilio. Na realidade, eu tenho minha vida, né? Eu tenho 48 anos, ou seja, eu não preciso do trabalho na prefeitura para sobreviver, eu não preciso de que alguém me faça nenhum favor. Eu já tenho minha vida andando, já tenho minha vida feita, né? Então, assim, eu estou fazendo o que eu posso e vou fazer o que eu posso para ajudar a melhorar a cidade, né? Até porque agora eu também sou um cidadão pardiense, 1 ano e meio. Exatamente. Não nasci aqui, mas eu também sou. Tá? Exatamente, mas já mora aqui, já é cidadão pardiense, exatamente isso mesmo. Mas assim, olha, a gente coloca à disposição o canal Conheça Interativo para você, se você precisar, à sua disposição, tá bom? Tá bom, eu também me coloco à disposição. É isso aí. Bom, gente, é isso então, a entrevista com o advogado do ex-prefeito Célio de Barros, o doutor Vinícius. Doutor Vinícius, muito obrigado mais uma vez. É isso aí, gente. Até mais.